Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula 2, que é a primeira aula de conteúdo da nossa disciplina, onde eu vou fazer uma introdução aqui à economia, aos conceitos iniciais e ao objetivo dela. Bom, o que a economia estuda, afinal, né? A economia, ela vem estudar as relações sociais de produção, circulação e distribuição de bens materiais, definindo as leis de mercado que regem essas relações, tá? Na verdade, não só as leis de mercado, mas as leis políticas, as leis de convivência, os princípios éticos e por aí vai, tá? Procura também analisar o caráter das leis econômicas, para que elas servem, qual é a sua especificidade, a sua natureza e as suas relações. Então, uma determinada lei instituída no Brasil tem esse caráter aqui, tem essa funcionalidade. Uma lei criada na Espanha tem essa característica, tem essa especificidade, tem essa natureza. Tá? Então, boa parte das leis econômicas elas servem para incentivar ou até mesmo para criar barreiras de comércio. Tá? Desde a nossa, vamos chamar assim, nossa convivência, né, em sociedade, a economia ela vem tratando de como essas relações ocorrem, né? Sejam mais específicas, sejam mais abrangentes, seja para incentivar determinada produção, seja para desincentivar determinada produção e também incentivar ou desincentivar determinados consumos. Tá? Por exemplo, quando você quer, os dados da saúde revelam que a população está ficando doente por conta de álcool e cigarro, isso reflete em outras leis, por exemplo, leis tributárias, que fazem com que os impostos em cima de cigarro e de bebida aumentem, a fim de desincentivar o consumo, né? Não tem como o governo cuidar de um por um. Mas, quando ele aumenta os impostos e a cerveja e o cigarro fica mais caro, ele está desincentivando esse consumo, involuntariamente, às vezes acaba arrecadando a mais, e esse excedente de arrecadação ele reverte para a saúde, para tratar de quem consumiu a mais e acabou ficando doente. Tá? E, perdão, é uma ciência que fundamentalmente é teórica, tá? Ela estima, ela prevê, mas não significa que ela é uma ciência exata, tá? Justamente ela é uma ciência social aplicada, tal como é a administração, porque ela depende da aplicação econômica de determinadas teorias na sociedade, né? E essas teorias nem sempre elas reverberam da mesma forma, nem sempre elas acontecem conforme está previsto cientificamente. Tá? E essa economia, ela vale-se dos dados fornecidos pela economia descritiva, que registra o que aconteceu, e pela série histórica econômica. Né? Então, no passado, determinados eventos econômicos geraram determinadas situações, e isso vai fazendo com que a gente aprenda com os nossos erros e evite esses erros também no futuro. Tá? Então, durante o nosso período evolutivo, nós passamos por várias crises alimentares, várias crises de produção, crises financeiras, tá? As mais marcantes foram a de 1929, com quebra da Bolsa de Nova York, e em 2008, né, que teve o mercado imobiliário americano teve uma bolha, né, eu vou explicar esse processo de bolha nas próximas aulas, e isso acabou gerando uma reação em cadeia sucessiva, tá? Vou avançar aqui um pouquinho. Então, para atingir o seu objetivo, a economia política, ela decorre de um conjunto de características que formam um instrumento teórico, ou seja, uma relação de fundamentos e bases teóricas, e ela procura trazer uma metodologia capaz de conduzir o investigador científico a um conhecimento objetivo do processo produtivo e das suas leis. Tá? Ela também é impossibilitada de recorrer à experimentação, como ocorre na agronomia, na biologia, na física, porque não tem como você fazer um determinado experimento, tá? Porque esse experimento decorre de situações que muitas vezes não são previstas, tá?
e difíceis de prever. Por exemplo, eu vou dar R$ 100 para todo mundo e vou ver o que acontece. Tá? Você vai gerar uma hiperinflação muito rápida, porque a partir do momento que todo mundo tem ali um dinheiro igual, lembrem-se de um álbum de figurinha, né? Quando, né, quem já colecionou, quem mexeu aí, quem teve criança que colecionou figurinha, o que acontece quando você tem as figurinhas repetidas? Elas perdem valor, tá? Elas, quando não tem e tem uma procura em cima, elas ganham valor. Então, se você dá dinheiro para todo mundo de maneira igual, sem nenhum tipo de controle, você acaba desvalorizando economicamente aquela moeda, e isso faz com que aquele efeito de dar um dinheiro para resolver o problema de um pobre torne-se um novo problema, porque além de não resolver a situação dele, você derrubou o castelo de carta, né? Você derrubou quem tinha condição financeira ali para poder se sustentar. A gente vai trabalhar isso no decorrer das aulas com um pouco mais de profundidade. E como ela não tem como fazer essa experimentação, ela vale-se da atração, que se baseia numa ação comparativa dos processos estudados. Então, eu pego algo que aconteceu em algum local e projeto isso em outro local para tentar fazer com que isso tenha, né, o mesmo efeito, a mesma aplicação, ainda que eu não tenha garantia nenhuma que uma determinada situação que aconteceu em outro país vai acontecer aqui no Brasil, na nossa região, no nosso município. Um exemplo disso, o modelo americano, quando você vai comprar um produto que custa US$ 10, na prateleira, ele já diz que daqueles US$ 10, um exemplo, tá? US$ 8, US$ 9 é o custo do produto, né? Já com margem de lucro e tal, despesa, e US$ 1 é referente, US$ 1 ou US$ 2 é referente a impostos, tá? Então, ali, de imediato, você já sabe. E se o cidadão ele não quer pagar aquele imposto, ele vai pedir no caixa que ele não quer pagar o imposto daquela mercadoria, daquele produto. Só que lá, isso é considerado quase como uma ofensa, é como se você quisesse usufruir dos benefícios públicos e não quisesse contribuir, né? Então, às vezes chega brasileiro meio desavisado, não vou pagar, né? É mais ou menos aquela sensação dos 10% do garçom ali em restaurante, né? Querer pagar você não queria, mas você acaba pagando, né? Você não é obrigado a pagar. Mas quando você se recusa a pagar, o clima muda, parece que uma nuvem ali aparece e as pessoas te olham meio torto, né? E esse daí, né? Cara chato, né? Não quer contribuir, não quer ajudar e tal, né? Então tem essa situação, tá? E aqui no Brasil não é obrigatório. Teve uma lei que foi aprovada recente. Se vocês forem no posto de combustível, num supermercado, e pedir ali o CPF no cupom, naquele cupomzinho fiscal, deve sair bem baixo ali no campo de observações complementares, valor aproximado dos tributos, X reais, né? E isso pode mudar ali de estabelecimento para estabelecimento. Você pode ir no mercado, mercados diferentes, tá? Mercado A e mercado B, comprar o mesmo produto, um biscoito Mabel, aquele pacotinho de biscoito Mabel, né? De coco, rosquinha de coco, e você pode pedir o CPF no cupom nos dois e você vai ver que às vezes vai ter uma pequena diferença ali de tributo de um para o outro, porque isso vai depender do enquadramento da empresa, se ela é pequeno porte, médio porte, grande porte, qual é o regime tributário dela, tá? Como que ela mede o lucro dela, então essa diferença decorre daí também, da margem de lucro, tá? Essa diferença recorre disso, tá? E a partir desse momento que eu me baseio na observação comparativa, eu procuro estabelecer uma relação um pouco mais geral, né? Eliminando o aspecto secundário e ocasional da problemática da economia, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma experiência da quebra da Bolsa de Nova York, a partir do momento que eu tenho uma experiência da quebra do mercado imobiliário americano, esses tempo atrás quase aconteceu com o mercado chinês, o mercado imobiliário chinês, uma grande construtora estava quase indo à falência, e se ela falisse, ia gerar uma nova onda de quebradeira econômica mundial, porque
Nas próximas aulas eu vou explicar também. Os bancos emprestam dinheiro, né? Você empresta dinheiro para o banco, quando você investe, o banco pega o seu dinheiro e vende mais caro para outra pessoa. De repente, essa outra pessoa dá calote no banco, você quer o seu dinheiro de volta, o banco não tem o dinheiro para te pagar, e aí vira aquela quebradeira como um todo, né? Quebra o fornecedor, que quebra o investidor, que quebra o banco, que quebra o consumidor, tá? Então, esse procedimento metodológico, né, um resumo dele, é resumido em teorias econômicas que vão definir a posição do indivíduo, ou qual é a situação daquele indivíduo ali, né? Consumidor, fornecedor e produtor, nessa relação, e até mesmo como se compõem os grupos sociais em face dos fenômenos e fatos econômicos. Quando eu falo grupos sociais, é ali as pessoas, né? Mais pobres, mais ricas, classe média e por aí vai, tá? Embora a questão dos problemas econômicos tenha sido objeto de preocupação dos pensadores da antiguidade clássica, né, o Aristóteles na Idade Média, São Tomás de Aquino, Aristóteles na Antiguidade Clássica e São Tomás de Aquino na Idade Média, foi somente na Era Moderna que surgiu o estudo empírico, ou seja, um estudo baseado em observação, e depois um estudo um pouco mais sistemático desses fenômenos econômicos sob o ponto de vista econômico. Tá? Então, você tinha o fenômeno, né, a causa ali, o que estava gerando, e você passou a estudar o porquê que aquilo acontecia. Tá? Então, nas aulas complementares, que eu recomendo fortemente vocês assistirem, tá? Que são aulas que eu gravei em 2019, eu estava até sem barba ainda, já tem uns 4 anos que eu gravei essas aulas, que eu detalho isso um pouco mais, tá? Eu explico essa questão desse fenômeno, desse ponto de vista econômico, né? Então, antigamente, bem resumidamente, né? Antigamente, as pessoas produziam para o seu sustento. Depois de um certo tempo, elas passaram a ter excedente de produção. O que é excedente de produção? Quando você vai fazer uma horta na sua casa, você quer plantar ali uns 20 pés de alface ou 30 pés de alface que dá para um mês, né? Só que quando você planta esses 30 pés de alface, você não planta um pé por dia para você ter um pé de alface a cada 30 dias, né? Você já planta 30 de uma vez. Quando você vai colher, você tem ali 1 ou 2 semanas para você colher esse alface. Então você colhe 15 alfaces e vai ter 15 sobrando, tá? É porque o trabalho de plantar 15 e 30 é quase o mesmo. Esses 15 alface, antigamente você trocava ali com o seu vizinho por uma couve, por um cheiro verde, por algo nesse sentido, né? Isso é o excedente de produção. À medida que a sociedade foi evoluindo, ela foi trocando esse excedente de produção e ela foi produzindo propositadamente a mais para ter excedente de produção e trocar isso com outras pessoas, né? E isso começou-se a ter um dos primeiros estudos sobre economia, onde passou a perceber que determinados produtos eram mais valorizados em detrimento de outros. Então, quase ninguém plantava couve. Então, e muita gente plantava alface. De repente, eu não trocava um pé de couve por um pé de alface. Eu tinha que trocar 3, 4 pés de alface por um pé de couve, tá? E esse desbalanceamento é o que começou a gerar o conceito de valor, que começou a ser agregado dentro da economia, tá? Então, os estudos de economia, eles começaram com a escola mercantilista, tá? Isso eu explico bem detalhadamente ali. E na aula 3 também eu devo falar um pouquinho mais de cada uma, só que aí nessas aulas que eu estou gravando agora, da 1 a 5, eu vou falar de maneira mais superficial, tá? Mas eu recomendo fortemente que assistam às aulas complementares, porque lá eu detalho em quase 1 hora o que às vezes eu falo em 10 minutos dentro de cada aula. Principalmente se você não foi bem na primeira tentativa ali do questionário, assistam ela que elas vão detalhar um pouco mais esse assunto, tá? Esse estudo, né, assumiu a denominação de economia política, sendo o termo político sinônimo de social, né? Então, quando eu falo às vezes economia política, eu estou falando uma economia social. E segundo a tradição aristotélica, ele dizia, né, que o homem é um animal político, ou seja, ele é um animal social. Então, é um animal que depende de relações, de relações sociais, de interação, tá? Então, eu quero comparar minha produção com a produção do meu vizinho, eu quero discutir com o meu vizinho como que ele produziu a mais com a mesma semente que a minha, né?
Eu quero propor parcerias para a gente ter menos trabalho. Então, eu ajudo ele na horta dele, ele me ajuda na minha horta, né? Isso falando ali dos aspectos históricos um pouco mais antigos, tá? E, né, os estudos começaram com essa escola mercantilista, cujos principais representantes foram Thomas More, o Josiah Tilde e o Antoine Montesquieu, tá? Esse último foi quem estabeleceu a nomenclatura grega chamada economia política, tá? E aí um avanço considerável dos estudos ocorreu com a escola fisiocrata, né, com os fisiocratas no século XVIII, com Quesnay e o Turgot, conhecido como les économistes, que, ao contrário dos mercantilistas, deslocaram o foco do estudo da análise da circulação de mercadoria para a produção de mercadoria, né? Então, na escola fisiocrata, eles tiraram o foco do estudo em quem estava fazendo o comércio para quem estava produzindo, né? E, por consequência, quem produz, produz para alguém, né? E quem era o objeto, o foco dessa produção, tá? Obviamente, na época, você não tinha ainda a indústria, né? Século XVIII estava começando a nascer a indústria, então o foco era voltado para a produção agrícola, tá? Em paralelo a isso, já evoluindo um pouco a teoria econômica, veio a escola clássica do William Petit, do Adam Smith, que é muito conhecido, tá? E do David Ricardo, tá? E Davis Ricardo, perdão, é David Ricardo, tá? E a economia política ou economia social definiu claramente contorno científico integral, passando a centralizar uma abordagem teórica, né? Ou seja, fazendo os estudos ali, anotando, né? Percebendo, fazendo inferências, né? O que é inferência? Sugestões, possíveis hipóteses na questão do valor, do conteúdo de valor, tá? Cuja única fonte original foi identificada no trabalho tanto agrícola quanto industrial, tá? Então, essa questão de valor, ela é muito relativa, tá? O valor de uma garrafinha de água na indústria é um. O valor da garrafinha de água numa festa, né, na rua, assim, é outro, tá? O valor de uma garrafinha de água no meio do deserto é outro. Então, eu tenho o mesmo produto, que pode ter o mesmo preço, porém, ele tem valor diferente dependendo do contexto da onde se observa ele, tá? Dependendo da onde ele está inserido, esse produto pode ou não agregar valor. Quem assiste ali, quem tem TV a cabo ou né, TV por satélite, assiste lá no History Channel, Caçadores de Relíquia, né? É um programa em que de repente tem lá uma bicicleta velha lá toda enferrujada que você ia jogar no lixo, de repente aquilo tem um valor simbólico, um valor histórico muito grande e vale milhões de reais, né? Para você, o preço dela não vale nada, vai a sucata, vale $1, né? Para um colecionador que remete à memória, que remete a um gosto, né? A uma coleção, aquilo tem valor que é diferente de preço, tá? Então, a escola clássica, ela afirmou os princípios da livre concorrência. O Adam Smith ficou bem famoso por aquela expressão, não existe almoço grátis, né? Ele prezava a livre concorrência, porém, ele dizia que tudo tinha um custo, né? E a própria concorrência devia brigar para trabalhar com o custo mais baixo possível, tá? E essa livre concorrência exerceu uma influência muito decisiva no pensamento capitalista, tá? Que é o pensamento que vigora o livre mercado, tá? Vocês também vão ver sobre a escola marxista, fundada por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que seguindo a teoria do valor-trabalho, a teoria do mais-valia, que também tem uma aula que eu explico isso mais detalhado, chegou a esse conceito do mais-valia, que era a fonte do lucro em si, né? Do juro, da renda e da terra. Eles centraram seus estudos na anatomia do modo de produção capitalista e o marxismo desvendou a lei principal desse sistema e forneceu a base doutrinária para o pensamento revolucionário socialista. Então, nessa evolução da economia, a gente tem uma guerra histórica que acaba caindo para os partidos, né? Então, você tem ali, geralmente, os capitalistas, geralmente voltado para o liberalismo econômico, né, que quer menos Estado
e mais livre mercado, que é o que o William Pett, o Adam Smith, o David Ricardo defendem. Em contraponto, né, você tem ali que esse livre mercado, né, esse capitalismo é voltado à teoria de direita, e você tem a teoria de esquerda, com, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels, que defende ali o lado do trabalhador, que quem gera o lucro em cima do capital é o trabalhador, que essa mais-valia, né, que é o lucro, deveria ser revertida ao trabalhador, né, e o empresário ali, o investidor, ele ganha o dinheiro em cima das custas do trabalho de outro, né, quem produz, gera, é o trabalhador e não o capital ali, o investidor, tá? Não vou entrar em polêmica aqui com vocês, né, eu estou colocando os dois lados da moeda, não vou dizer assim qual é o melhor, qual é o pior, cada um tem o seu melhor dependendo do seu modelo econômico, tá? A única questão é que esse livro, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels, o que eles defendem, a teoria deles não é sólida, ela tem várias falhas, tá? Inclusive não leva em consideração o risco do capital, né? O risco do investidor que pode colocar o dinheiro e não ter retorno nenhum sobre ele, tá? E o livre mercado, a livre concorrência, né, o lado da direita, também tem as suas falhas, porque ele não leva em consideração a formação de oligopólio, de monopólio, de cartel, e acontece, tá? Acaba acontecendo aí, a gente, lá no final da disciplina, a gente deve ter algumas aulas que a gente vai discutir isso com um pouco mais de profundidade, tá? Bom, com Marx e Engels, a economia política também passou a ver o capitalismo como um modo de produção assim, já ultrapassado, né, que só defendia o capital, não defendia os colaboradores. A partir de 1870, a concepção ampla de economia foi sendo paulativamente abandonada, dando lugar a uma visão mais restrita do processo produtivo, que aí sim resumiu-se só em economia. Tirou-se ali a palavra política e social. Essa postura mais teórica foi iniciada pela escola neoclássica, com William Stanley Jevons, o Karl Menger, o Leo Walras e o Wilfred Pareto, que talvez vocês vão ver o Pareto sobre o diagrama de Pareto ali, tá? Dentro de gestão de qualidade ali com o professor Gustavo Hax, se é que você já não viu, tá? A abordagem abstrata de conteúdo histórico e social foi substituída pelo enfoque quantitativo dos fatores econômicos, né? Então, aquilo que era mais sugestivo, observatório, passou-se a ser mais contestado, refutado ou aceito a partir dos registros históricos ou dos fatores históricos econômicos que ali eram geridos, eram notados. E a inovação mais importante na tradição neoclássica ocorreu na obra do James Keynes, que refutou a teoria do equilíbrio automático na economia capitalista, apresentando uma nova visão do problema de desemprego, dos juros e da crise econômica. Então, também tem uma aula que eu falo sobre a teoria do Keynes, que quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, foi onde ele falou assim, ó, o capitalismo tem falhas gravíssimas também, e quando o capitalismo falha, ele gera desemprego, ele gera problema social, ele aumenta a taxa de juros, porque o risco aumenta também, e ele gera crises econômicas que levam anos ali, décadas, para serem superadas, tá? Também é importante frisar, né, o movimento keynesiano aí, 1920, 1930, chegando até 40, tá? Mas até hoje ele é muito presente, essa teoria dele, tá? Depois teve Escola de Chicago, teve outras questões, mas o Keynes, ele é bem famoso, assim, ele é bem estudado até hoje. E depois da Segunda Guerra Mundial, então estamos falando ali depois de 1945, 1950, 1960, o pensamento econômico predominante ainda era o capitalismo. Você tinha ali a separação, né, da Rússia, China, com os movimentos socialistas, tá? E aí começou a ter uma guerra velada, né, sobre os modelos econômicos, as melhores teorias econômicas, tá? Mas teve algumas que prevaleceram logo depois da Segunda Guerra Mundial. A dos pós-keynesianos, né, que davam ênfase nos instrumentos de intervenção do Estado, né, voltados para o planejamento e controle do ciclo econômico, e a corrente liberal neoclássica, que também era chamada de corrente monetária,
que voltava a sua atenção fundamentalmente para as forças espontâneas do mercado. Então, em resumo, o que eram essas duas correntes? A dos teóricos pós-keynesianos diziam que o Estado deveria intervir na economia, mas somente quando necessário, tá? Somente para não haver excesso, não haver excedente, não haver quebra de empresa porque teve excedente, não consegue vender e por aí vai, tá? E a corrente neoclássica, tá? Que volta a atenção para as forças de mercado e globalização. Em que sentido, né? Se é mais barato eu comprar de fora, né, de alguém que consegue produzir mais barato, então compensa eu comprar de fora e não compensa eu investir em meios aqui de produção, tá? Que começou aí a origem da globalização, tá? No que diz respeito à economia marxista, tratava-se de um amplo debate, né, principalmente no Ocidente, visando aprofundar certos aspectos teóricos não desenvolvidos por Marx e também levar adiante a análise crítica do capitalismo moderno. Ao mesmo tempo, nesse período, era feito um esforço semelhante, visando uma abordagem crítica dos problemas econômicos, chamado socialismo real, e a tentativa de elaborar a economia política a partir das formações sociais pré-capitalistas. Em outras palavras, tá? Você tinha ali, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividindo entre o modelo socialista, em que o Estado deveria prover, né, os meios de produção, e o Estado deveria dizer o que cada um deveria fazer, né, e o capitalismo que pregava a liberdade de escolha, a liberdade de produção, e essa liberdade tinha que ter, né, no modelo keynesiano, um certo controle pelo Estado, né, não podia ser tão livre, tão solto assim, porque senão isso poderia gerar um desequilíbrio econômico social muito forte, porque senão iam produzir muito de um item, de um produto e pouco de outro, né? Por um ser mais rentável, lucrativo do que o outro, tá? Bom, e agora falando um pouquinho da especificidade da economia, né? A sua origem, alguns conceitos fundamentais, alguns problemas, alguns temas relevantes da economia que a gente discute, tá? Então, a gente falou da economia política, né, que ela teve origem lá atrás e tal, e esse termo economia política, ele foi, né, introduzido pelo Antoine oh, meu Deus, é difícil falar o nome desse cara, Antoine de Montaigne, isso, tá, em 1615, e foi utilizado para o estudo das relações de produção, e especialmente entre as três classes principais da sociedade capitalista ou da sociedade burguesa. Tá? A capitalista, ela entrava com o dinheiro para produzir. A burguesa, ela não produzia, ela só fazia o intermédio, pegava quem produzia e vendia para quem consumia. E com isso ela era tipo no atravessador e ganhava dinheiro assim sem esforço nenhum, né? Então, aqui, né, em 1615, você tinha o início ali dos capitalistas, que é quem tinha o dinheiro, né, terras, fazendas, meios de produção. Você tinha ali os proletariados, né, os proletários, que eram aqueles que dependiam dos latifundiários, que é quem tinham boa dominância ali das terras, tá? Para poder trabalhar. Né? Só uma correção aqui, os capitalistas não era só dinheiro, não que eles tinham terra. Tá? Quem tinha terra eram os latifundiários. Então você tinha a terra, tinha com o latifundiário, tinha o proletário, Jesus, que trava a língua, com a capacidade produtiva, a mão de obra, a força de trabalho, e o capitalista com o dinheiro para bancar a operação ali e ter um produto ali no final que ele pudesse comercializar, o retorno do capital que ele investiu. Em contraposição com as teorias do mercantilismo e posteriormente da fisiocracia, nas quais o comércio e a terra eram vistos, né, nessa ordem como a origem de toda a riqueza, a economia política propôs, primeiro com Adam Smith, a teoria do valor-trabalho, segundo a qual o trabalho é a fonte real do valor, né? Então, com essa proposição, tá, do valor-trabalho, depois o Marx chamou de mais-valia, né? Era onde
o valor em si era dado não para o produto final acabado, ou para quem investia, ou para quem tinha terra, mas para quem de fato fazia ou era o agente de transformação, no caso, o trabalhador, o proletário, né? Aquele que efetivamente ele botava a mão na massa. Tá? No final do século XX, o termo economia política foi bem paulatinamente trocado por só economia, e era usado por aqueles que buscavam abandonar a visão classista da sociedade, repensando-a pelo enfoque um pouco mais matemático, axiomático e valorizador dos estudos econômicos, ou seja, um pouco mais técnico, né, científico, metódico, e que concebiam o valor originado na utilidade que o bem gerava no indivíduo. Né? Então, eles voltavam a trabalhar o valor na concepção real, que é o que a gente conhece hoje, né? Ele tem valor se ele é útil, né? Ele tem valor se ele tem utilidade para alguém, que é o exemplo da bicicleta enferrujada ali que eu usei no início da aula. Então, atualmente, o termo economia política, ele também é utilizado para referir-se a estudos em algumas áreas, né, interdisciplinares, que se baseiam na economia, como a sociologia, o direito, as ciências políticas, a administração, a contabilidade, para entender como as instituições e os contornos políticos influenciam a conduta dos mercados. Nas aulas ao vivo, vocês vão ver como é que essa relação de mercado, como é que o mercado comporta, como é que ele reage perante os incentivos ou os desincentivos de governo, das pessoas, do mundo. Tá? A gente vai falar sobre essa questão do desconto aí nos veículos, que deu uma barateada aí nos veículos. Isso é bom, mas mais para frente pode ser ruim. E eu vou explicar isso durante as aulas ao vivo. Tá? E dentro da ciência política, esse termo economia política se refere principalmente às teorias mais liberais, né? Também as marxistas, na verdade, entre as duas, né? Fala política porque você envolve política, direita e esquerda, né? Você envolve a turma lá do livre mercado com a turma que defende ali o trabalhador, né? O Estado máximo e tal. Por isso o termo economia política, e porque elas estudam essa relação entre economia e o poder político, né? Dentro dos estados. Então, a economia política já é internacional, já é um outro ramo que estuda o comércio, as finanças internacionais e as políticas estatais, que é mais as nossas duas últimas aulas, que vão afetar o intercâmbio internacional e a política monetária, política fiscal. Tá? Que é coisa que às vezes vocês escutam muito no jornal e às vezes não assimilaram, não parece que está falando um monte de abobrinha ali e vocês não estão entendendo. Tá? E o que se pode e o que se deve entender exatamente por economia política nos dias de hoje, né? Então, no século XIX, não haveria dúvida em relação ao seu significado. A expressão era utilizada para designar uma determinada área do conhecimento ou campo da ciência voltada para o estudo dos problemas da sociedade humana relacionado com a produção, acumulação e circulação e distribuição de riqueza, tá? Então, veja, produzir, acumular, circular e distribuir riqueza, bem como para as proposições de natureza prática a ela associada. No final do século XIX, a expressão foi sendo progressivamente abandonada, surgindo o termo economics ou somente economia, que passou a ser preferido aí dos economistas para designar a sua ciência, uma vez que a política ali já não estava tão imbuída, tão envolvida, né? Então, com essa troca de nomes, o sentido original do termo político começou a se perder e foi sendo progressivamente esquecido, né? Exceto pelas nossas eleições, que toda vez essa porcaria volta de novo, né? De modo que hoje em dia, pelo menos duas acepções, né, duas afirmações estão a ele ligadas. A primeira é que um sinônimo de economics, cabendo em seu âmbito os mesmos problemas, as mesmas regras e categorias e talvez as mesmas soluções que o termo abrange. E a outra acepção é que utiliza a expressão economia política para designar os pensadores da escola clássica, seu objeto, seu escopo, portanto, carecem de uma atualização
ficando limitado o estudo dessa obra aos economistas do passado, com quem passa a configurar quase que uma pré-história do pensamento econômico, né? Então, a primeira é no sentido realmente econômico ali da palavra, e a segunda é do aspecto histórico que ela se remete, tá? Bom, com isso eu concluo aqui, então, essa nossa aula 2, tá? Reforço para que vocês assistam às aulas dos materiais complementares para fazer atividade. É importante, tá? Lá eu destaco o mercantilismo, a fisiocracia, a escola clássica, a escola keynesiana, a escola marxista, tá? Bem detalhado ali, quase 40 minutos de explicação, que vai ajudar bastante nas atividades que vocês vão fazer, inclusive com outros exemplos também, lá de 2019, é o que estava acontecendo ali na época, certo? Então, não peguem outra aula também em seguida, deem um tempo, vai dar mais parecida e volta mais tarde ou amanhã para assistir a outra aula, tá certo? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.